Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 20 de janeiro, é aniversário das cidades de Sabino, em São Paulo, Jurema, no Piauí, Carmolândia, no Tocantins e Lauro Miller, em Santa Catarina. E hoje é dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, minha cidade, cidade da Amanda. E padroeiro também de? Padroeiro de Valinhos, feriado na minha Valinhos, hoje no interior de São Paulo. Nossa. Estamos todos representados aqui. Todo mundo representado. Silvio se desloca de São Paulo para Valinhos todo dia. Dá o quê? 1h e pouco de viagem? 1h20, 1h30, depende do dia. Depende do trânsito. E olha, hoje é o dia da fundação da FAB, a Força Aérea Brasileira. Parabéns para a FAB. E faltou registrar ontem o aniversário do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que fez ontem 43 anos de existência. Parabéns ao BOP, parabéns ao Coronel Nunes, comandante do Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro. Já falei com o Silvio e com a Amanda, falo de novo. Bom dia para vocês. Bom dia, vamos nessa. Bom dia a todos, que hoje a pauta tá quente. E bom dia também para o Rodrigo Constantino, que tem um bocado de assunto hoje, porque está lá nos Estados Unidos, mora na Flórida e hoje tem a posse do Joe Biden. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lacombe, bom dia, Amanda, Silvio e todos que nos acompanham. Vamos nessa. Pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook, Instagram. E temos um Twitter oficial, um Instagram oficial, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos à pauta de hoje. Joe Biden assume hoje a presidência dos Estados Unidos. Como fica a relação com o Brasil, com a China, com o mundo? O que se pode esperar do novo governo americano? Aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esses assuntos e outros também, está Felipe Garcia Martins, professor de política internacional, analista político e assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro. Felipe, muitíssimo obrigado, bom dia. Eu que agradeço. Daqui a pouquinho a nossa conversa começa, agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Você sabe o quanto é importante cuidar da saúde, principalmente neste momento pelo qual a gente está passando. A Natuup trouxe o cloreto de magnésio com sucupira para melhorar muito a sua imunidade. O cloreto de magnésio é um poderoso anti-inflamatório natural que alivia as dores do corpo, fortalece o sistema imunológico e previne várias doenças, como gripes, resfriados, coriza e infecções respiratórias. Controla estresse e ansiedade e estimula a memória. Médicos recomendam porque os benefícios são muitos. Olha o depoimento do médico especialista Dr. João Almeida. O magnésio é um mineral essencial para a nossa saúde. Ele está presente em mais de 100 reações enzimáticas por todo o organismo. O cloreto de magnésio é mundialmente conhecido para auxiliar no controle de dores e também fortalecer o sistema imunológico. A sucupira, por um outro lado, atua na parte cardiológica, auxiliando e prevenindo infartos e também controlando os níveis de colesterol, atuando na prevenção também do diabetes tipo 2. A associação cloreto de magnésio mais sucupira tem uma ação analgésica, anti-inflamatória e antirreumática. Por isso, hoje, muitos médicos têm prescrito o cloreto de magnésio mais sucupira para atuar nas dores e no fortalecimento do sistema imunológico. Viu só? O cloreto de magnésio com sucupira também auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, previne o risco de diabetes tipo 2, infarto, normaliza os níveis de colesterol, ajuda a regular a pressão arterial, previne artrite, osteoporose e hérnia de disco. Não vacile, fortaleça sua imunidade e previna doenças com o cloreto de magnésio da Natuup. Ligue 0800 203 1025, que tem uma promoção imperdível para as primeiras 100 pessoas. Peça hoje e comece a pagar só daqui a 30 dias. Pode parcelar em até 10 vezes no cartão ou no boleto e o frete é grátis para todo o Brasil. E para você que é aposentado, pensionista ou funcionário público, tem uma condição especial. Ligue 0800 203 1025. Natuup, sua saúde lá em cima.
E a gente vai agora aos Estados Unidos, a Miami, onde está o correspondente Eliseu Caetano. Ele vai dar as informações sobre a posse de Joe Biden. Ele assume hoje a presidência dos Estados Unidos. A cerimônia está marcada para 2 da tarde, horário aqui de Brasília. Eliseu, bom dia. Bom dia, Lacombe, bom dia aos colegas de bancada e a todo mundo de casa. A gente está acompanhando desde as primeiras horas da manhã dessa quarta-feira toda essa transição de governo, Donald Trump e Joe Biden, que está sendo bastante acompanhada aqui pela imprensa nos Estados Unidos. Lacombe, o presidente eleito Joe Biden, como você disse há pouco, vai assumir o cargo literalmente por volta do meio-dia, horário local dos Estados Unidos, 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E são muitas as expectativas, viu, para esse primeiro dia de governo, digamos assim, de Joe Biden. A primeira expectativa é como ele vai lidar com a pandemia. Vale ressaltar que o presidente eleito ainda não assumiu o cargo, porque Donald Trump ainda é presidente, segue presidente até o meio-dia. Donald Trump saiu ainda há pouco de D.C., ele sobrevoou ali a Casa Branca, sobrevoou Washington com a família. Ao descer no aeroporto de Washington, antes de pegar o avião para embarcar aqui para a Flórida, para onde ele vai morar oficialmente nos próximos anos, parou para falar com a imprensa, falou também com alguns apoiadores, teceu vários elogios a Melania Trump como primeira-dama, trouxe à tona todas as benesses, os benefícios dele à frente aí da Casa Branca nos últimos anos e voou para a Flórida. No mesmo instante que Donald Trump voava para a Flórida, o presidente eleito Joe Biden deixava a casa de passagem. Ele está nesse momento em uma igreja católica participando de uma missa solene que vai dar literalmente ali a bênção do padre de si para ele. Ele está acompanhado de Jill Biden, sua esposa, dos filhos e também da vice-presidente eleita Kamala Harris. A solenidade, como a gente disse há pouco, vai acontecer por volta do meio-dia. A segurança está reforçada lá em Washington, D.C. Pelo menos 25 mil guardas nacionais estão ali fazendo todo o patrulhamento. Por questões de segurança, a solenidade não vai ser possível que as pessoas assistam essa solenidade. Desculpa, fico até meio nervoso, que vai chegando notícia aqui o tempo inteiro e a gente vai acompanhando para trazer isso em primeira mão aqui no Opinião no Ar. Então tem 25 mil soldados da Guarda Nacional lá, infelizmente não vai haver público por questões óbvias, né? A questão da pandemia, mas a expectativa principal para o governo de Joe Biden é exatamente essa, sobre como ele vai lidar com a questão da pandemia e também sobre a questão da imigração, né? Ele prometeu legalizar aí pelo menos 11 milhões de pessoas que estão irregularmente aqui nos Estados Unidos. Eliseu Caetano, direto de Miami, para o Opinião no Ar. Os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na Rede TV não param. E você precisa continuar assinando Rede TV Plus para concorrer a prêmios incríveis, investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de R$8 mil. E todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. Tá achando que acabou? No fim da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então corre! Se você já é assinante, continue investindo. E se não for, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito.
11h59, horário de Brasília, opinião no ar de volta. Hoje, nosso assunto principal é a posse de Joe Biden, que vai assumir às 14h, horário de Brasília, a presidência dos Estados Unidos. É um dos nossos assuntos, né? Com o Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, um dos assuntos sobre os quais vamos falar com você. Felipe, você em 2016 previu a vitória do Trump contra a Hillary. Este ano, se não fosse o coronavírus, provavelmente teríamos a reeleição do Trump, né? Ele perdeu realmente para o coronavírus, porque o Biden como candidato, o Leonardo Coutinho, né, que a gente curte muito, fez um artigo na Gazeta do Povo dizendo isso, que o Biden é um efeito colateral da pandemia, que ele foi eleito muito menos pelas qualidades como candidato e muito mais por isso. Olha, é claro que, tomando aqui todas as precauções que o meu cargo recomenda, afinal de contas eu deverei tratar diretamente com o governo Biden daqui em diante. Eu acredito que sim, me parece muito natural, muito correto dizer que a pandemia do coronavírus foi um fator decisivo, tanto pelo impacto que ela teve, tanto pelo modo como isso mudou a percepção do eleitor americano, inclusive o eleitorado mais velho, que era um eleitorado, digamos, cativo do Donald Trump, que quando você olha a base demográfica do voto dele, de fato foi alterada, mas também pelas regras do jogo, o modo como digamos, a votação foi realizada também gerou, digamos, uma certa imprevisibilidade. A quantidade de votos à distância, as novas modalidades de voto, isso certamente foi um fator. E, claro, o fator talvez mais importante deles, o fator econômico, o impacto da pandemia, o impacto digamos, efeito colateral da pandemia, com o fechamento do comércio e tudo mais, acabou ali, digamos, estragando um pouco aquele desempenho excelente que o Trump vinha tendo na economia americana. Amanda. Felipe, eu acho até tem vários aspectos dessa posse de Biden e a saída de Trump que a gente pretende tratar durante o programa, mas até pelo fato de você ser um assessor internacional da Presidência da República, falar diretamente com o presidente Bolsonaro e vai estar às frentes dessa tratativa com o novo governo democrata, com o governo Biden, o que vai mudar na relação Brasil-Estados Unidos? Lembrando que o presidente Bolsonaro foi o último líder ocidental a reconhecer a vitória de Biden. Quero saber se você acha que você deve ter aconselhado o presidente Bolsonaro, porque ele demorou tanto para reconhecer a vitória de Biden. E o que vai mudar na relação Brasil, na relação entre os dois países, principalmente no que concerne o meio ambiente, né, a economia, acordos comerciais, a entrada da nossa EDE? Perfeito, Amanda. Eu acredito que uma coisa que é muito importante da gente esclarecer é que a posição do presidente Bolsonaro ela foi pautada na não ingerência em questões domésticas, ou seja, à medida que havia ainda contestações judiciais sendo levadas a cabo, o presidente decidiu, bom, eu não sou cidadão americano, eu não gostaria que nenhum cidadão estrangeiro se intrometesse em questões domésticas do Brasil, então eu vou proceder exatamente da mesma forma. Mas ele declarou apoio ao Trump o tempo todo, né? Então, de alguma forma, assim, ele sempre sinalizou a proximidade que ele tinha com o presidente que era o presidente que estava atuante naquele momento. Agora, em relação ao reconhecimento, a posição dele foi muito clara, nós vamos respeitar as regras do jogo eleitoral americano. Então, uma vez o colégio eleitoral depositando o seu voto, nós tendo a confirmação de que esse voto foi de fato do modo como está se dizendo, não tendo nenhuma contestação, a gente procede tranquilamente. E veja que isso tem precedentes no Brasil. Quando a gente pensa na eleição do Bush em 2000, o Fernando Henrique Cardoso levou 70 dias para parabenizar o Bush, porque, evidentemente, você tinha ali todas as disputas em torno da Flórida e a posição da diplomacia brasileira foi essa. Nós não vamos ingerir nas questões domésticas dos Estados Unidos. Aquilo dependia de uma decisão da Suprema Corte. No caso do Trump, todos os líderes internacionais já haviam reconhecido e aquilo também, depois, as 60 ações judiciais já tinham sido negadas. Na verdade, quando a maioria dos líderes internacionais reconheceram, você tinha a imprensa declarando um vencedor, a maioria dos estados sequer tinham certificado o vencedor, você tinha ali algumas margens muito pequenas, o caso do Arizona, por exemplo, vários estados que sequer conheciam de fato o resultado. Então, ao nosso ver, na medida que aquilo era disputado internamente por parte do eleitorado, parte dos senadores, parte dos deputados, basta a gente ver que a certificação no Congresso contou com uma rejeição de pelo menos 1/3
ali de republicanos e tudo mais. Então, de fato, era um assunto polêmico internamente. E aí, as boas práticas diplomáticas recomendam que o país não se antecipe, não gere pressão sobre a disputa interna, que não seja, digamos, um agente ali que exerça qualquer pressão, seja sobre o sistema judicial, que ainda estava sendo pleiteado nesse momento, não tinha dado qualquer decisão. E depois, quando saiu a decisão da Suprema Corte, o Colégio Eleitoral se manifestou, o presidente soltou um tweet, enviou uma comunicação, procedendo tranquilamente, como eu disse, nós temos precedentes na história brasileira, a diplomacia brasileira sempre procedeu dessa forma, e eu não acredito que isso vá atrapalhar de modo algum as relações do Brasil com os Estados Unidos daqui para frente. Felipe, como analista internacional, eu queria a sua avaliação sobre o papel das Big Techs, as chamadas redes sociais do processo eleitoral americano, e também depois, né? Pela primeira vez, nós tivemos o presidente dos Estados Unidos da América, para usar a palavra da moda, cancelado pelas Big Techs. Além de tudo o que elas fizeram no processo eleitoral, a meu ver, tiveram um papel fundamental também nessa corrida americana. Eu queria a sua avaliação. Perfeito. Quando a gente junta esses dois elementos, Big Techs de um lado, redes sociais de um lado e eleições de outro, acho que a gente tem todos os ingredientes para analisar isso da forma mais adequada. Você veja que as redes sociais hoje desempenham um papel muito semelhante a que a Ágora desempenhava na Grécia Antiga. É o espaço público por excelência, onde se dá a maior parte do debate público, é onde as pessoas podem opinar, podem se posicionar, e qualquer tipo de interferência, seja para bloquear pessoas, seja para, digamos, sinalizar algum tipo de opinião, você gera distorções num debate público, e num debate público que hoje, acredito que ninguém vai discordar, que influencia resultados eleitorais, influencia o desfecho de decisões importantes para um país. Então, quando uma dessas empresas, quando uma dessas redes sociais decide, por exemplo, bloquear um presidente ainda em exercício, como fez com o presidente Donald Trump, pessoalmente, eu considero isso inaceitável. Eu acredito que não há qualquer tipo de amparo pela lei. Eu chamo isso, inclusive, como uma espécie de tirania, censura privada, de agências privadas, e também o que eu vejo ali ocorrendo muito é uma espécie de justiçamento digital. Você não tem propriamente o Estado de Direito, você não tem direito à ampla defesa, você não tem direito à clareza sobre as regras que te levaram àquela determinada punição. E isso é bastante preocupante, e se tratando, portanto, de um elemento essencial para a democracia, como era a Ágora na Grécia Antiga, nós precisamos, evidentemente, de maiores cuidados com isso. Claro que essas empresas têm todo o direito de fazer uma opção. Bom, nós não queremos desempenhar o papel que a Ágora desempenhava, e nesse caso nós vamos desempenhar um papel de curadoria, nós vamos desempenhar um papel de publisher. E se eles fizerem isso, tudo bem, é uma opção da empresa, mas claro que isso também traz consequências. Todo mundo já viu o Estado Islâmico publicando coisas nessas redes sociais, o PCC no Brasil usa muito, a gente conversa com colegas da BIM, da Polícia Federal, o PCC utiliza essas redes para comunicação. Ditadores, né? Nicolás Maduro. Ditadores, como Nicolás Maduro. Do Irã, Khamenei. A supressão, o fim do Estado de Israel. E aí, enfim, muitas vezes tem uma certa seletividade. Quando há essa seletividade, uma vez que a empresa optou por fazer essa curadoria, essa empresa precisa também se responsabilizar editorialmente pelo conteúdo que ela está permitindo que continue nessas redes. E aí é que entra a proposta que a gente está analisando hoje no governo brasileiro de qual deve ser o status dessas empresas. Evidentemente que elas devem seguir tendo toda a liberdade para optar por seu modelo de negócio, mas deve estar como qualquer agente de direito, como qualquer agente, seja ele público ou privado, sujeito a ser processado e arcar com as consequências quando ele gera danos a outro agente, a outro sujeito do direito no Brasil. Rodrigo Constantino. Bom dia, Felipe. Antes de mais nada, um abraço do nosso amigo em comum, Flávio Morgenstern, está acompanhando o nosso programa hoje. Bom dia, Rodrigo. Eu quero te perguntar o seguinte, Felipe. O presidente Donald Trump, ele, segundo a análise de muitos colegas de partido, muitos até os formadores de opinião conservadores, ele exagerou no tom nos seus discursos inflamados em relação àquele fatídico dia do Capitólio. Mas em momento algum ele pregou crime, ele pregou invasão, ele pregou algo parecido com o que aconteceu ali. Foi uma franja dos movimentos mais radicais, tem inclusive um que foi preso em Utah, o Sullivan, que parece que é ligado à esquerda, então tem essa suspeita de infiltração, mas deixando isso de lado, né? Aquilo obviamente foi uma minoria
que não representa o grosso do Partido Republicano, dos apoiadores de Trump, dos eleitores de Trump, dos conservadores. E não obstante, os democratas e a mídia, né, os democratas que assumem hoje com um discurso provavelmente inaugural de união, né, eles estão não só aprovando mais um impeachment na Câmara, que eles controlam ainda, né, e eles estão na mídia, o Don Lemon na CNN, por exemplo, fez isso de forma direta, eles estão tentando colar a imagem de todo aquele que apoiou Trump naquela turba ensandecida que cometeu aqueles atos criminosos ali no Capitólio. A pergunta que eu te faço é muito direta, né? É possível pacificação ou união quando os vencedores querem vingança e associam 74 milhões de americanos ao que 1.000 pessoas fizeram naquele dia? Olha, Rodrigo, eu acho de fato muito delicado você conseguir qualquer tipo de pacificação quando você empurra uma parcela da população, digamos, para as margens da sociedade, quando você deslegitima parte do discurso. Por exemplo, quando você tem contestações sobre resultados eleitorais, isso é parte do processo eleitoral. Nós tivemos aqui em 2014, no Brasil, por exemplo, um pedido de auditoria pelo PSDB das urnas eletrônicas. Inclusive, recomendo a todo mundo que está nos assistindo que procure esse documento, assista, aliás, leia esse documento. Ele é muito interessante, ele diz que o processo foi inconclusivo e que nossas urnas eletrônicas são inauditáveis. À época, isso foi feito com toda tranquilidade, dentro dos marcos legais, e não havia ali, digamos, ninguém que chamasse isso de radicalização ou de extremismo, porque, evidentemente, cabe dentro da democracia contestações, inclusive, de resultados eleitorais, dúvidas sobre possíveis fraudes. Agora, o que não cabe, evidentemente, é essa demonização de parte da sociedade. E esse foi um ponto do meu discurso pessoal, que em textos antigos eu sempre ressaltei. Você veja que no Brasil, como de resto em outros lugares, eu vou trazer sempre para o Brasil para não correr o risco aqui de falar demais sobre assuntos alheios, assuntos domésticos a outros países, mas você veja que no Brasil, como de resto em outros lugares, parte da sociedade, e sobretudo a parte majoritária da sociedade que tem opiniões conservadoras, que tem opiniões, digamos assim, desprezadas pelo establishment, sempre foi relegado a um segundo plano. Não tinha direito a ter representatividade no debate público, não tinha direito a ter representatividade, digamos, no show business, na televisão, na imprensa, na própria política. E sempre que essa parte da população começava a se aproximar um pouco mais, ela era empurrada e aquela própria, o simples fato dela ter determinadas opiniões já era tratada como fascismo, como nazismo. Vocês vejam que usam agora esses adjetivos para o presidente Bolsonaro, mas no passado usavam isso para o Aécio, usavam isso para o Serra, que é um sujeito claramente de esquerda. Se há quem duvide que o PSDB é de esquerda, pelo menos em relação a Serra não há quem tenha dúvida. Todo mundo diz que o Serra é um sujeito de esquerda até hoje. O próprio Lula, quando disputava ali com o Serra, disse isso. Mas ele próprio foi chamado de nazista, foi chamado de fascista e coisas desse tipo. Então, esse tipo de discurso leva ao tipo de violência que nós assistimos. O fato de amparo dentro das instituições, as pessoas não terem quem olhe com seriedade para aquelas reivindicações, para as preocupações, que dê respostas satisfatórias, leva aquilo ali. E, evidentemente, se houver uma continuidade nessa demonização, nessa vilanização de parte da população, a pacificação certamente é muito difícil. A população continuará, digamos, polarizada, com uma certa dificuldade de agir como nação no momento que isso é muito necessário, não só nos Estados Unidos, como no Ocidente de modo geral. Daqui a pouco a gente retoma aqui a conversa. Agora eu tenho um recado para você que acompanha a Opinião no Ar. Atenção para essa dica, você que tem catarata, visão turva ou cansada, desgaste na mácula ocular. Eu sempre vou falar de um super produto da Eleve aqui no Opinião no Ar, o Lever. Dá uma olhada neste depoimento. Conheci a Eleve através da televisão, através de um programa da televisão, e me interessei pelo produto, entrei em contato com a empresa. Logo nos primeiros 15 dias eu já tive um bom resultado. Inclusive, eu não espero acabar o produto. Logo que está no finzinho, eu já faço um novo pedido para não me faltar. Recomendo o Lever não só para os meus amigos, como para a minha família também. Hoje eu consigo dirigir à noite, eu consigo hoje pegar o transporte público sem dificuldade.
e consigo ler meus livros que tanto eu gosto. Então, a Eleve realmente mudou a minha vida. O resultado do Lever é impressionante. Anota o telefone 0800 024 1129. A Eleve pensa na sua saúde e qualidade de vida. O Lever tem 2 carotenoides, a luteína e a zeaxantina, responsáveis pelo cuidado com a nossa mácula ocular. Você sente cansaço na vista? Está vendo círculos com frequência? Tem dificuldade para enxergar nitidamente? Esses são sintomas de degeneração macular. Comece a cuidar da saúde dos seus olhos. Aproveite essa super promoção da Eleve com um desconto especial. 0800 024 1129. Ligue agora e aproveite. Você pode comprar com seu cartão de crédito e ter um desconto mega especial e facilidade no pagamento em até 10 vezes sem juros. Não tem cartão? Faz no boleto que você não paga nada agora. Ligue 0800 024 1129. O frete é grátis para todo o Brasil e ainda tem um super presente se você disser que viu o produto aqui no Opinião no Ar. Ligue 0800 024 1129. Lever. Veja a vida mais leve. 12:15, horário de Brasília. Estamos aqui hoje falando sobre a posse de Joe Biden, que assume a presidência dos Estados Unidos às 14h, horário de Brasília. Como fica a relação com o Brasil, relação com a China, relação com o mundo de um modo geral. Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, está aqui com a gente. Felipe, a sua área é internacional, relações internacionais, mas eu queria puxar 2 ganchos sobre os quais a gente já tratou aqui. Um é a votação por correio, o voto por correio nos Estados Unidos, que é baseada na confiança, é uma votação baseada na confiança. E as nossas urnas eletrônicas, que você citou aí, não há como auditá-las, né? Você defende, então, o voto impresso, quer dizer, como forma de poder auditar cada uma das urnas que a gente tem? Sim, na verdade eu defendo um voto misto, porque quando nós falamos em voto impresso, eu digo assim, você faz o voto eletrônico, recebe uma cópia do seu voto eletrônico e deposita numa urna. Perfeitamente. Mas nós sabemos que aí no debate público tem algumas pessoas que distorcem, falam, não, a pessoa vai levar o voto para casa, isso vai trazer a volta do coronelismo. Não é isso, a gente quer um voto misto. Ele é eletrônico, vai ter a mesma eficiência, mas ele tem uma contraprova que permite justamente suprir a falta que foi encontrada em 2014, que era justamente a incapacidade de verificar se os votos foram de fato aqueles, você fazer uma auditoria. Você veja que em países como a Alemanha, por exemplo, é uma lei constitucional que você não pode ter nenhum sistema eleitoral que não seja passível de auditoria, e não só isso, mas que não seja passível de auditoria por qualquer um do povo, ou seja, tem que ser um sistema simples, claramente compreensível e passível de auditoria. Por isso eu defendo um voto misto, auditável, e que possa, digamos, dar uma certeza maior ao eleitor brasileiro sobre o resultado. Eu falo isso, inclusive, Lacombe, como alguém que passou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 2014, eu trabalhava no Tribunal Superior Eleitoral justamente na assessoria internacional. E uma das minhas responsabilidades ali era dar aos observadores internacionais explicações, mostrar a confiabilidade da urna, mas eu confesso que eu próprio saí de lá não muito convicto dessa confiabilidade. Não porque ela não seja confiável, não que eu esteja alegando alguma má prática que eu tenha observado lá, mas simplesmente porque ela funciona ali de fato como uma caixa preta. Então você não tem como verificar o bom funcionamento da urna, você não tem nenhuma contraprova de que o voto foi de fato depositado da forma que deve ser, e é isso que nós estamos defendendo. O presidente Bolsonaro encampa essa ideia há muito tempo, teve um projeto aprovado no Congresso e nós devemos retomar essa pauta sim aqui no Brasil, porque é uma grande preocupação. Eu queria continuar um pouquinho nesse assunto, Felipe, mas voltar atrás, porque eu acho que é importante saber exatamente o que você pensa sobre a invasão ao Capitólio, né? Lembrando que o Trump sofreu um segundo impeachment por conta disso, e até um pouco diferente, pensando um pouco diferente do que o Constantino falou. Ontem o Mitch McConnell, que é o líder da maioria no Senado, foi um aliado próximo ao Trump durante toda a presidência da República, falou claramente: os manifestantes foram alimentados com mentiras, eles foram provocados pelo presidente e outras pessoas poderosas. Ele foi condenado por impeachment na Câmara, né, que lá funciona um pouquinho diferente, por incitar a insurreição. Como você classificaria essa invasão ao Capitólio
estão usando sedição, a palavra sedição, que é como se fosse uma traição à pátria, outros falam em golpe, em autogolpe. Como você classificaria esse evento que aconteceu nos Estados Unidos? E trazendo um pouco para o Brasil, o presidente Bolsonaro falou logo depois desse evento que uma coisa parecida poderia acontecer em 2022, fazendo uma referência à fraude, mas depois desse evento no Capitólio. O que ele quis dizer com isso? Veja, Amanda, eu gosto muito de estudar história. E ao longo da história nós tivemos, de fato, várias tentativas de golpe de Estado, várias tentativas de sitiar o centro do poder. E olhando para a história, o que eu vejo é que essas tentativas que ocorreram ao longo da história não se parecem em nada com o que ocorreu no Capitólio. Evidentemente, toda a violência que foi praticada, tanto contra a instituição, contra as pessoas que estavam lá, é condenável. Mas isso não significa que aquilo foi, de fato, um plano de tomada do poder. Você vê, na verdade, as pessoas estavam... Eles queriam matar, eles falavam em matar o vice-presidente Mike Pence e a Nancy Pelosi, você tinha ali uma turba dispersa, ensandecida. Você não tinha uma clara liderança. Como o Rodrigo apontou, havia ali elementos de outros movimentos, possivelmente ligados aos antifas, possivelmente ligados ao Black Lives Matter. Não, são outros grupos de supremacistas brancos, né? Oath Keepers, o Sullivan, do Black Lives Matter. Né? Quer dizer, a gente o tem Sullivan do Black grupos. Lives Matter, um sujeito negro, aparece em vários vídeos, ele certamente não é um supremacista branco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, claro que o que foi feito ali não deve ser incentivado de modo algum. E, na minha opinião, eu não acredito que tenha sido incentivado, porque o que estava sendo pedido pelas pessoas que contestavam era que aquilo fosse aparado pelas instituições, seja pela via judicial, seja pela via legislativa, os caminhos constitucionais que havia para uma contestação Felipe, eles eleitoral. invadiram o Capitólio, um símbolo da democracia americana. Não. Você não acha que isso foi um ato antidemocrático durante a cerimônia de certificação o ato do Biden? deles foi certamente antidemocrático. O que não foi antidemocrático foram as falas. Porque ninguém disse para invadir, ninguém incentivou que as pessoas fossem capturadas, fossem mortas. Essa era uma opinião colhida ali, digamos, muito dispersamente no meio de uma turba. Que já há evidências de que tinham pessoas infiltradas, há evidências que estavam totalmente dispersas. Você vê que as pessoas entraram ali, eu até brinquei na época com amigos, né? A sensação que eu tinha é que o pessoal entrou ali sem ideia nenhuma do que fazer, como se, bom, a gente chegou aqui, agora a gente passa de fase no videogame. Parecia aquela mentalidade gamer, assim, bom, cheguei aqui, agora acontece alguma coisa. Eles não tinham um plano claro, não houve nenhuma determinação, eles não tentaram ocupar o Capitólio e fazer exigências para que o Trump assumisse. Então, claro, as atitudes daqueles indivíduos que invadiram o Capitólio é condenável e não deve ser replicada de modo algum, e muito menos incentivada por agentes públicos. A minha opinião é de que isso não ocorreu, não houve incentivo, mas que também a gravidade do que houve é aumentada quando se diz que foi uma tentativa planejada de golpe de Estado. Isso, na minha opinião, não se pode dizer, e não se pode dizer porque, como eu disse, não se parece em nada com as tentativas que nós tivemos ao longo da história, seja nos Estados Unidos ou em outros lugares. Os Estados Unidos teve episódios semelhantes. Você veja que durante a audiência pública de um dos nomeados do Trump para a Suprema Corte, você teve grupos de feministas invadindo também o Capitólio, jogando ali coisas em pessoas. Foi completamente diferente do que aconteceu com essa turma. Mas quando se olham... Foi completamente diferente porque morreram, um policial Não, morreu. exatamente, foi completamente diferente, mas foi uma coisa de intensidade. Pessoas também invadiram, foram um grupo menor, mas foi uma invasão. Uma invasão ao Capitólio é sempre condenável, seja ela numa quantidade pequena e sem grandes consequências, seja como ocorreu agora. Não, a invasão é totalmente condenável, ninguém pode aceitar. Agora, quando se olham movimentos como Antifas, Black Lives Matter, as pessoas conseguem, né, enviesadas, encontrar ali uma maioria pacífica, mas não encontram uma minoria, uma turba, uma minoria numa situação como essa. Eles quebram vidraças, eles são delinquentes. Mas são minoria. Se você for olhar... São terroristas domésticos. A partir do momento em que o Donald Trump percebe o que se formou ali de multidão e ele dá ordem para que as pessoas, a grande maioria apenas do lado de fora, sem pensar em invadir, essas pessoas se retiram pacificamente. Quer dizer, você conseguir enxergar no Black Lives Matter e nos Antifas uma maioria pacífica, o que eu não enxergo, para mim a maioria é violenta, é de vândalos, é o duplo padrão. Não, exatamente. E ninguém nunca vai apoiar invasão do legislativo, do Capitólio. Não se trata disso. Ocorre
que, e principalmente por parte da mídia, não só americana, como também aqui, majoritariamente no Brasil, uma mídia apaixonada, né, uma mídia progressista, consegue olhar sem bom senso aquilo que o presidente Trump falou. Eu concordo com o Rodrigo Constantino que, em momento nenhum, fica claro que o presidente Donald Trump, agora ex-presidente, insuflou um ato violento. Ele falou, mas vamos lá, então, Felipe. Pacificamente. Peacefully, faltou você completar a sua frase. Falando para uma turba de radicalizados, de supremacistas brancos, ele deu a senha, ele ficou, acho que é um elemento muito interessante da gente agora durante 2 meses. O Rodrigo já está querendo entrar no depois eu quero só colocar a pergunta para o Felipe, que eu ia complementar aqui. Manda lá. Não, minha pergunta é a seguinte, numa tradução aqui livre, bem rápida, o Trump, na sua despedida ali da Casa Branca, ele fala, até logo, volto em breve. O que isso significa, Felipe? Você acha, a despeito das tentativas de caçar os direitos políticos dele, né? Você acha que ele vai tentar voltar daqui a 4 anos? Ele tem força no Partido Republicano para isso? Perfeito. Primeiro, o pequena parte que eu queria fazer, Amanda, que uma das características que a gente pode notar ali é o benefício da dúvida que as próprias autoridades davam àqueles manifestantes. Por quê? Aqueles manifestantes estavam fazendo manifestações ao longo de meses e, ao longo desses meses, eles jamais quebraram qualquer coisa, jamais vandalizaram qualquer coisa, diferentemente desses movimentos citados pelo Lacombe. Então, não havia expectativa. E quando o Trump diz vamos marchar pacificamente e vamos garantir que os legisladores façam um bom trabalho. Ou seja, eles estariam lá para demonstrar o seu apoio a uma certa linha e a coisa saiu do controle. Quando a coisa saiu do controle, você tem vídeos nas redes mostrando pessoas condenando, pedindo para não quebrar a janela, pessoas se afastando já naquele momento. Isso está registrado. Então, aquele padrão duplo de dizer, bom, aqui no Black Lives Matter, nas manifestações dos antifas, nós temos uma minoria de vândalos, ou aquela coisa de uma manifestação incendiária, fogosa, mas majoritariamente pacífica. Esse padrão a gente não viu nem da imprensa, nem por parte das autoridades quando se tratou de uma manifestação de conservadores. Eles olharam para todos ali como se eles estivessem comungando dos atos daquelas pessoas que invadiram o Congresso, e esse eu acredito que não é o caso. Eles não são conservadores, eles são terroristas domésticos, é diferente. As pessoas que não invadiram e condenaram são Trump, essa franja. Não, as pessoas que estavam lá e que condenaram a invasão certamente são conservadores, e são conservadores da melhor espécie. Agora, respondendo... O conservador é contra a revolução. Então... Exatamente. Pode repetir, seu Gustavo, porque... Não, eu me referia ao discurso de saída do Trump, exato, né? Perfeito. Até logo, volto em breve. O que isso significa? Se você acha que ele retorna ou tentará retornar em 4 anos e se ele tem força dentro do Partido Republicano para isso? O que os dados mostram hoje é que o Trump certamente é a figura mais popular dentro do Partido Republicano. Então, seja como um candidato diretamente em 2024, caso isso seja possível, seja como um kingmaker, né? Como eles falam lá nos Estados Unidos, ele vai ser o ator principal. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida de que muitos senadores, muitos governadores, muitos deputados olham para isso. Alguns querem se livrar dele, porque sabem que certamente não terão o apoio do Donald Trump, outros tentam se aproximar tanto quanto possível para que consigam esse apoio. E eu acredito, inclusive, que o presidente Donald Trump ele terá um papel muito importante daqui a 2 anos na midterm elections, quando você terá uma série de primárias em que pessoas mais ligadas, digamos, à ala trumpista do partido devem disputar, devem contestar ali as vagas de alguns dos atuais senadores e deputados. Então, certamente ele vai ser uma pessoa aí para a gente ficar de olho e prestar muita atenção no que ele vai fazer daqui até lá. Rodrigo Constantino. Bom, quando a Amanda falou em terroristas domésticos, eu jurava que ela estava se referindo à Antifa e ao Black Lives Matter, né? Que a CNN trata como movimentos majoritariamente pacíficos, enquanto que a cena atrás mostra as cidades todas em chamas, né? Bom, sobre o duplo padrão da imprensa, acho que já está todo mundo cansado de saber. O que eu quero perguntar para o Felipe é o seguinte: o Partido Democrata, como todo mundo que acompanha política americana e que não é pela nossa grande imprensa brasileira, né, sabe, é um partido que vem se radicalizando muito nas últimas décadas. Se antes ele parecia uma espécie de PSDB,
social-democrata, hoje ele tem uma ala ali que parece muito mais o PSOL, né? E vai ser o grande desafio da gestão Biden, conter esses radicais, sendo que a própria vice-presidente é uma dessas radicais, chamou ele de racista nas primárias, né? E vem aí com uma agenda tipo Green New Deal, que é uma coisa stalinista, ou seja, o próprio Joe Biden já falou em voltar para a OMS, a ONU, eles acreditam no globalismo. Enquanto que a gente sabe, e o Felipe é um estudioso disso, e sabe que o globalismo é uma grande ameaça à soberania nacional dos países hoje, né, que essa pauta vem avançando, tem a ONU 2030, tem essa turma toda que está querendo, né, o Great Reset. E agora eles encontram um aliado no comando do governo americano em vez de um obstáculo, como era o caso do Trump. Eu queria que o Felipe fizesse essa análise do que ele espera nos próximos anos, se essa agenda globalista radical avança ou se uma ala mais moderada dentro do Partido Democrata será capaz de frear o ímpeto desse pessoal aí dentro do partido. Perfeito, Rodrigo. Eu acredito que, de fato, o Great Reset é uma preocupação para a gente, porque, de fato, tem havido uma grande convergência em torno dessa agenda, inclusive por parte de alguns líderes políticos conservadores ao redor do mundo, não vou citar nomes, evidentemente, mas tem havido um grande encampamento das propostas que estão ali, que são propostas, na verdade, bastante problemáticas, quando você analisa você as analisa até as suas últimas consequências. Pegue, por exemplo, a ideia de que as pessoas não devem ter nada, não irão possuir nada, não serão proprietários de nada e simplesmente usarão aquilo como serviço. Isso significa uma maior concentração nas mãos das grandes corporações, que entra justamente na discussão que a gente está tendo sobre as Big Techs. Se a maior parte dos serviços estiverem concentrados nas mãos dessas grandes corporações, isso significa que pouco a pouco elas podem utilizar esse poder econômico, político, para implementar padrões comportamentais, implementar uma série de coisas e, no limite, cancelar aqueles usuários, aqueles clientes que eles considerarem inaptos ou insatisfatórios, inadequados, digamos assim. Então, essa é uma grande preocupação. Agora, sobre a sua pergunta, sobre o avanço, eu acredito que sim, deve avançar um pouco mais, porque isso já vinha acontecendo, mas agora a grande novidade, que é de fato uma grande novidade desde 2016, é que você tem bolsões de resistência ao redor do mundo a essa agenda, que sempre marchou com muita celeridade, pelo menos ali desde o pós-Primeira Guerra Mundial. Sempre avançou muito solidamente numa transferência de poder, digamos, de uma base territorial, dos parlamentos locais, para uma base mais funcional. Então, cada vez mais você leva ali uma série de assuntos essenciais para a esfera técnica. Você diz que quem tem a competência técnica não são os parlamentares, quem tem a competência técnica não é o presidente eleito, não são, portanto, os políticos eleitos, mas agências independentes, sejam agências independentes nacionais, sejam agências independentes internacionais, que pouco a pouco passam ali a impor padrões educacionais, padrões de saúde, e isso é evidentemente muito problemático, porque uma das prerrogativas da soberania é um país ter toda a liberdade para, digamos, formular a sua política, seja em qual área for, seja na saúde, seja na educação, sem qualquer tipo de uniformização, sem qualquer tipo de imposição externa, inclusive porque nós temos uma grande diversidade de nações que precisam ali atender às necessidades de acordo com a realidade local de cada lugar. Ô, Rodrigo, enquanto você falava aí, né, dos terroristas domésticos, antifas, Black Lives Matter, e citou a Kamala Harris, né, que vai tomar posse como vice-presidente, a gente não pode esquecer que a Kamala Harris, ela participa de uma campanha para angariar fundos para pagamento de fianças, né, de manifestantes, não sei se chama de manifestantes, de vândalos, né, que participaram de manifestações dos antifas, Black Lives Matter, que botaram fogo em tudo, quebraram tudo, agrediram pessoas, mataram policiais. Quer dizer, então, é uma questão que a gente precisa olhar, não dá para olhar só para um lado com viés. Sobre o Trump, ainda sobre o Trump, o que vem pela frente, mais ou menos o que o Silvio trouxe, do até logo, né? Ele meio que modificou o Partido Republicano, o Partido Democrata, como o Rodrigo Constantino falou também, é um partido que caminhou muito para a esquerda, e muita gente fala que o Trump pode vir com um novo partido, criar um novo partido, e é um problema que a gente enfrenta aqui no Brasil também, o partido do presidente Bolsonaro, o PSL, ele saiu do partido, o PSL está dividido, né? Ainda tem alguns parlamentares que apoiam o presidente, outros não. Que caminhos você enxerga tanto para o Trump, talvez com uma criação de um novo partido, e para o presidente Bolsonaro, na questão partidária?
Perfeito, Lacombe. Rapidamente só, mais essa coisa do terrorismo doméstico é sempre um assunto muito bom da gente discutir. Você veja que em 2013 nós tivemos invasões do Itamaraty, nós tivemos pessoas invadindo o nosso Congresso e quando foram ali, apreenderam algumas pessoas, você viu que entre os manifestantes você tinha pessoas ligadas a Marina Silva, não como aquelas pessoas eram ligadas ao Trump, meros apoiadores, mas assessores, por exemplo. Então, eu gostaria de deixar aqui no ar a pergunta, se isso de fato é terrorismo doméstico, será que nós deveríamos condenar a Marina Silva por terrorismo doméstico? Será que nós deveríamos condenar as pessoas ligadas de alguma forma, seja por assessores, que participaram daqueles atos como terroristas domésticos? Enfim, deixa essa pergunta no ar. Agora, sobre o Trump, eu acredito que a estratégia que ele deve adotar não deve ser de um novo partido. Eu acredito que talvez a energia criativa dele vai ser depositada talvez em um veículo de mídia novo. Isso eu vejo sim ele fazendo, eu acho que é uma estratégia que ele deve seguir e deve focar muito nas primárias republicanas. O Partido Republicano tem espaço para isso. Eu vejo agora, inclusive nos últimos dias, a aproximação do Trump ao Steve Bannon. E o Steve Bannon sempre preconizou essa ideia. Bom, nós precisamos de candidatos conservadores, com uma pegada mais nacionalista ou populista no sentido americano, desafiando o establishment republicano. E eu não tenho a menor dúvida de que é isso que ele vai fazer. Como eu disse, nas midterm elections, daqui a 2 anos, isso vai ser essencial e vai nos oferecer ali, digamos, uma amostra do que virá em 2024. E o presidente Bolsonaro? Para que partido ele vai? Ele cria um novo partido? Partido do presidente Bolsonaro. Então, a gente tem um processo muito complicado no Brasil. Até março. Nós temos um processo muito complicado no Brasil. Eu confesso, o presidente Bolsonaro sabe disso, sempre foi uma pessoa muito cética em relação à aliança, em que pese ter escrito o programa do partido. Sempre foi muito cético em relação ao partido. Então, eu acredito que o mais provável, pelo menos no curto prazo, é que ele vá para um partido desses que já existem, buscando ali sempre algumas condições mínimas de liberdade, de controle do partido, para que ele possa garantir também boas práticas dentro do partido. Daqui a pouco a conversa continua, agora eu tenho uma mensagem para você. Esta dica é para você que gosta de estar informado sobre o Brasil e o mundo e quer trazer ainda mais conhecimento para os seus filhos. Quem não gosta de estar antenado, né? O Sky pré-pago, a TV da Sky que você recarrega, vai possibilitar o acesso a tudo isso. Com recargas a partir de R$ 14,90, você acessa a melhor programação jornalística, canais com documentários, reportagens, séries e muito mais. E é bem simples. Você compra o equipamento, instala e recarrega com o pacote Sky que quiser, quando quiser e pelo período que quiser. É você no controle dos seus gastos e podendo dar acesso a informação, educação e conhecimento para toda a sua família. E o melhor, com imagem e som 100% digitais. Demais, né? Compre já o Sky pré-pago, faça a recarga que mais combina com você e sua família e fique conectado com o mundo. Ligue agora mesmo 0800 940 2362. Vou repetir, 0800 940 2362. Compre e recarregue. Sky pré-pago chegou para mudar seu jeito de se divertir. 12h36, horário de Brasília. Lembrando que o Opinião no Ar é transmitido também ao vivo pelo YouTube. Estamos em terceiro lugar entre as lives, né? As transmissões ao vivo, simultaneamente, visualizações simultâneas. Então, muito obrigado pela sua audiência aqui na Rede TV e no canal da Rede TV no YouTube. Amanda. Muito bem. Só fazer o último apontamento sobre a história do terrorismo doméstico e a gente encerra. Prometo. Mas quem fala nisso não sou só eu, não. É o FBI também, que aponta que o maior risco hoje para a segurança interna nos Estados Unidos são os supremacistas brancos da ultradireita, da extrema-direita, da direita radical. Então, que você consegue observar que são minoria naquele grupo que estava lá no Capitólio. Não, naquele grupo que estava no Capitólio, certamente era a maioria. Minoria. O que invadiu, não, né? O que invadiu, mas não o que estava no Capitólio. O que invadiu
invadiu, sim, talvez. Para mim, todo mundo que estava invadindo. Tem lá o Sullivan do Black Lives Matter. Gente, né? vamos avançar, que tem muita coisa e Vambora. tem pouco tempo. Mas só fazendo uma pergunta de cunho mais filosófico para o Felipe, que eu sei que ele é dessa área e gosta disso. Como é que a direita internacional, Felipe, vai se organizar com a saída do Trump? Porque ele era a grande referência dessa direita internacional e hoje sobram países menos vistosos, né? Polônia, Hungria, mesmo a Rússia. O que vai mudar nesse xadrez internacional? Olha, falar em organização da direita internacional já é um problema em si, porque a direita internacional nunca foi muito organizada. A gente assistiu isso acontecendo um pouco agora, justamente após a eleição do Trump, com o surgimento de novos atores políticos na Europa, sobretudo. E houve uma pequena aproximação. Você tem tido alguns congressos, você tem tido algumas iniciativas, como a do Steve Bannon, mas nenhuma delas muito frutífera, eu diria assim. O que tem ocorrido é que esses países estão muito bem posicionados, vários deles. Você pega, por exemplo, o Brasil, que talvez seja o país agora de maior peso político, econômico, diplomático a ser liderado por um grande líder conservador, nacionalista e que diz isso abertamente. Você não corre o risco de isolamento, por exemplo, do Brasil se tornar um páreo? Não, acredito que não. Você veja que o Brasil, sobretudo nesse período, tem agido como uma nação muito madura. E a maturidade significa que você vai defender as suas ideias, vai defender os seus valores, vai falar com a sua própria voz, respeitando as vozes alheias, mas também buscando o respeito. Veja que o Brasil não tem nenhuma aspiração imperialista. Nós não buscamos, por exemplo, mudar sistemas de outros países, nós não buscamos implementar as nossas ideias em outros países. A gente simplesmente quer ser ouvido, quer ser respeitado, quer que a voz do povo brasileiro, que é majoritariamente cristão, majoritariamente conservador, seja ouvido lá fora, que as preocupações que existem aqui possam ser externadas também na política externa. Mas a gente não ataca questões domésticas de nenhum país. A única coisa que a gente exige é que esse tratamento seja nos dado. Veja, Amanda, quando nós entramos no governo, a grande discussão, o grande alarde era sobre o boicote que nós sofreríamos dos países árabes, devido à aproximação com Israel, e isso está registrado, as pessoas podem procurar. Eu escrevi inúmeros artigos dizendo, gente, isso é uma enorme bobagem, todo o panorama da política externa, da geopolítica do Oriente Médio mudou, e a gente vai se aproximar não só de Israel, como a gente vai se aproximar muito dos países árabes, e vamos fazer com eles ali grandes negócios que não foram feitos até hoje, inclusive. E foi exatamente o que aconteceu. Você veja que com a viagem do presidente Bolsonaro em 2019 para o Oriente Médio, visitando ali a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, a gente trouxe grandes resultados, um anúncio de investimentos de 20 bilhões para o Brasil e não teve nenhum tipo de boicote aos nossos produtos. A gente agiu com muita tranquilidade enquanto havia um grande alarde. Agora a imprensa, de novo, repete esse alarde dizendo que devido às posições brasileiras nós ficaremos isolados, nós não conseguiremos insumos da China, nós não conseguiremos as vacinas da Índia. Eu posso te garantir que isso é uma enorme bobagem. Eu diria que todo mundo que apostou contra a política externa no passado se deu mal, errou, os resultados estão aí e isso vai ser visto de novo agora. Eu acho que, para mim, como alguém que está ali no centro do poder decisório, junto com o ministro Ernesto, junto com o presidente Bolsonaro, é até um momento mais empolgante, porque agora com o Biden nós vamos poder mostrar que os resultados que a gente obtém não dependem de uma amizade, de um alinhamento político-ideológico, mas sim do trabalho enorme que a gente tem feito para conquistar esse respeito que eu disse que o Brasil dá aos outros países e também deseja. Tudo bem, eu tenho uma pergunta, mas estou vendo que o Rodrigo Constantino está acenando que ele quer fazer um comentário sobre o que o Felipe acabou de falar. Vou passar a vez. Diga lá, Constantino. Não, beleza. É só porque eu quero pegar um gancho que o Felipe mencionou, essa questão do insumo da China. Eu queria trazer esse elefante para o debate, né? Olha só, hoje o presidente da Câmara, que está de saída, Rodrigo Maia, teve um encontro virtual com o embaixador da China no Brasil, Yang Wamin, né, sobre essa questão toda do insumo que estaria sendo, de alguma forma, segurado, né, no país. E o Rodrigo Maia, o presidente de saída da Câmara, diz então que o embaixador garante que não há um obstáculo político para isso. O ex-secretário de desestatização do governo do Bolsonaro, o Salim Matar, publicou hoje mais cedo no seu Twitter dizendo: democracia jaboticaba brasileira, onde já se viu o presidente da Câmara negociar insumos para a saúde. Muito triste isso. Sem querer colocar o Felipe Martins em saia justa, mas já o colocando, eu queria que ele opinasse sobre essa questão toda da China e essa tentativa de atropelo do presidente da Câmara em relação a algo que, obviamente, não parece caber ao seu cargo. Perfeito, Rodrigo. O que a gente vê, na verdade, como eu já tinha dito antes,
é um grande alarde em torno de nada. Quando as pessoas falam, não, o Brasil não está conseguindo insumos, eu pergunto, qual outro país já conseguiu esses insumos da China? Ninguém sabe responder. E não sabe responder porque esse processo dentro da China tem sido um processo complexo. É uma demanda muito grande, a oferta não atende toda a demanda, então eles estão sistematizando, criaram uma agência nova dentro da China para atender isso. E a gente está atento ao problema, a gente tem lidado com o assunto desde o início. O nosso embaixador em Pequim esteve na chancelaria chinesa, foi recebido no mesmo dia pelo chanceler chinês, mostrando que há ali sim um grande respeito e prestígio com o Brasil, e ele garantiu, não há qualquer problema político, o que nós estamos fazendo é um desembaraço interno e certamente parceiros estratégicos como o Brasil serão priorizados. Então, o que houve ali foi um jogo de espelhos, de fumaça, tentando roubar um certo protagonismo que não cabe. E, evidentemente, desrespeitando o Poder Executivo, invadindo competências do Poder Executivo. Algo que, se fosse o presidente fazendo, seja em relação ao Poder Legislativo ou ao Poder Judiciário, estariam todos agora em uníssono condenando o presidente da República, mas não estão fazendo, infelizmente, aí em relação ao Rodrigo Maia, que já é, digamos, um sitting duck, mas que tem buscado aí constantemente a atenção da imprensa. Mas esse era o papel do Ernesto Araújo, né? Ele que devia estar com o embaixador chinês. Por que não foi feito? Por que não houve esse encontro? Mas como eu disse, isso já foi... Uma saia justa entre os dois, Isso já foi feito, na verdade, em mais alto nível. Nós não precisamos ir ao embaixador chinês aqui quando nós estamos falando diretamente com o chanceler chinês lá em Pequim, que tem todas as informações, que tem mais poder decisório. O presidente Bolsonaro pode ligar para o Xi Jinping, por exemplo? Isso é possível que ocorra nos próximos dias, mas é muito importante ressaltar isso. O problema sobre os insumos foi um problema completamente fabricado. Nós entramos em contato, por exemplo, com o Butantan para saber se houve qualquer tipo de requisição, que não havia chegado nem ao Itamaraty, nem ao Palácio do Planalto. Eles falaram, olha, tá tranquilo, nós estamos fazendo gestões diretamente em Xangai, a coisa está andando normalmente, nós fomos avisados que haverá um atraso, mas é um atraso próprio ao processo de produção desses insumos, não há nada relacionado à política. Isso dizem os técnicos do Butantan. O que diz o governador Dória, o que diz o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, evidentemente é apenas oportunismo para tentar atingir o presidente, atingir o ministro Ernesto Araújo e tentar criar uma sensação de pânico. Olha, o Brasil vai ficar isolado. Eu posso garantir que os investidores, os consumidores, as pessoas todas podem ficar muito tranquilas que o problema vai ser resolvido, não só a questão dos insumos da China, mas nós teremos também insumos de outros países. Não posso dar detalhes aqui ainda, mas é uma negociação que já está bastante avançada, de modo que a gente não fique dependendo de nenhum mercado específico. Felipe, retornando aqui então para a nossa pauta da eleição americana, algumas medidas iniciais já foram ali anunciadas, né, pelo Biden. O retrocesso, que é o regresso à OMS, né, ou Desorganização Mundial da Saúde, algumas políticas de imigração, né, como legalizar 11 milhões de imigrantes, interromper a construção daquele muro no México, mas principalmente o retorno ao Acordo de Paris, ao Acordo do Clima, todo aquele pessoal que acha que a Amazônia não é brasileira. Durante a eleição, surgiram muitas informações na imprensa de que o Brasil sofreria sanções. O presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro sofreria sanções em relação às suas políticas ambientais. Você acredita nisso? O Biden falou disso, né? O Biden disse, o presidente eleito Biden disse isso no debate, o presidente Bolsonaro respondeu à época. E eu, de fato, acredito que a área ambiental talvez seja o ambiente ali da grande mudança. Por quê? Os Estados Unidos é um país com interesses permanentes, é um país que olha sempre para a situação geopolítica antes de se posicionar e eu não tenho dúvida que o Brasil passa pelo cálculo de qualquer presidente americano. O Brasil é um país e um parceiro importantíssimo para os Estados Unidos, é um dos principais parceiros econômicos e vai continuar sendo assim. Eu acredito que isso vai até se aprofundar. Agora sim, na área ambiental, nós antecipamos alguns possíveis atritos e a gente vai, evidentemente, tratar de evitar esses atritos, mostrando o que está sendo feito efetivamente aqui no Brasil. Porque muitas vezes, quando se fala em meio ambiente lá fora, e sobretudo sobre a questão ambiental no Brasil, só se pensa em Amazônia e sobre a questão climática. Se esquece, por exemplo, que nós temos ainda 50% da nossa população sem saneamento básico. Se esquecem, por exemplo, que nós não temos águas limpas. Em muitas grandes cidades nós ainda temos ares poluídos. E essa prioridade está sendo dada pelo nosso Ministério. Quanto à Amazônia, nós também precisamos mostrar a eles quais são os dados, precisamos destravar
dá, porque veja que o Brasil nunca deixou o Acordo de Paris. O presidente Bolsonaro anunciou a permanência do Brasil no Acordo de Paris em Davos, usando ali um grande palco internacional para mostrar que o Brasil seguia comprometido. A despeito disso, o Brasil foi muito atacado, sempre falaram como se o Brasil estivesse fora do Acordo de Paris, mas em cada rodada de negociação o Brasil ia lá, levava, olha, nós estamos cumprindo os nossos compromissos, nós estamos na frente do compromisso que nós assumimos, agora nós queremos uma contrapartida. E esse debate era um pouco travado justamente pela ausência dos Estados Unidos. Como os países desenvolvidos poderiam dar alguma contrapartida se os Estados Unidos estavam fora da jogada, se a China não se colocava também na jogada. Agora, nós temos, inclusive, a expectativa de que esse debate possa ser destravado e a gente possa ter, então, uma contrapartida que nos permita contrabalancear e ter o equilíbrio aqui ideal entre desenvolvimento de um lado e preservação ambiental de outro, claro, evitando aí as histerias, os excessos que o presidente Bolsonaro já deixou muito claro que irá evitar. Felipe, a gente sabe que a China virou meio que a indústria do mundo, né? Quase tudo vem de lá. Só que a gente descobriu durante a pandemia uma dependência que é perigosa, de certa forma, né? Que é a fabricação de equipamentos de proteção individual. 95% desses equipamentos, máscaras, respiradores, são feitos na China. Né? Óbvio que aí o Rodrigo Constantino é economista, pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas há mecanismos de mercado que determinam isso, mas como é que a gente faz para se manter um pouco seguro diante de uma dependência que pode ser perigosa? Perfeito. Essa é uma questão que ficou, de fato, muito em evidência, não só no Brasil, como no resto do mundo. O que a maioria dos países começaram a notar, isso em termos governamentais, em termos de opinião pública, é que essa dependência da China foi gerada pelas opções justamente dos investidores e economistas ocidentais. Nós temos aqui uma opção mais barata, mas isso acabou gerando ali, digamos, alguns impasses. Então, um dos assuntos durante os debates, a eleição americana, era para saber, entre o Trump e o Biden, quem tinha, digamos, mais capacidade de reindustrializar os Estados Unidos, de trazer de volta para os Estados Unidos uma base industrial que desse ao país mais autonomia frente a desafios geopolíticos como a pandemia. Esse debate tem ocorrido na Alemanha, esse debate tem ocorrido na França, esse debate tem ocorrido na Austrália, só que no Brasil, que é uma coisa, digamos, de extrema-direita está debatendo. Não, é um debate que tem que ocorrer, tem ocorrido no mundo todo. A gente aqui também tem tomado o devido cuidado, tem trabalhado junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para colocar o Brasil também dentro dessa nova cadeia de produção que eu acredito será construída após a pandemia, já pensando e tentando reagir aos problemas que surgiram nessa ocasião. Constantino, eu acho que eu furei a fila, era a vez do Constantino. Daqui a pouco tem um recado. Não, eu vou chamar um recadinho, mas Constantino, prometo que a palavra é sua na volta, tá? Um recadinho para você agora que acompanha a Opinião no Ar. Atenção para essa dica, você que tem catarata, visão turva ou cansada, desgaste na mácula ocular. Eu sempre vou falar de um super produto da Eleve aqui no Opinião no Ar, o Lever. Dá uma olhada neste depoimento. Conheci a Eleve através da televisão, através de um programa da televisão e me interessei pelo produto, entrei em contato com a empresa. Logo nos primeiros 15 dias eu já tive um bom resultado. Inclusive, eu não espero acabar o produto. Logo que está no finzinho, eu já faço um novo pedido para não me faltar. Recomendo o Lever não só para os meus amigos, como para a minha família também. Hoje eu consigo dirigir à noite, eu consigo hoje pegar o transporte público sem dificuldade e consigo ler meus livros que tanto eu gosto. Então, a Eleve realmente mudou a minha vida. O resultado do Lever é impressionante. Anota o telefone 0800 024 1135. A Eleve pensa na sua saúde e qualidade de vida. O Lever tem 2 carotenoides, a luteína e a zeaxantina, responsáveis pelo cuidado com a nossa mácula ocular. Você sente cansaço na vista? Está vendo círculos com frequência? Tem dificuldade para enxergar nitidamente? Esses são sintomas de degeneração macular. Comece a cuidar da saúde dos seus olhos. Aproveite essa super promoção da Eleve com um desconto especial. 0800 024 1135. Ligue agora e aproveite. Você pode comprar com seu cartão de crédito e ter um desconto mega especial e facilidade no pagamento em até 10 vezes sem juros. Não tem cartão? Faz no boleto que você não paga nada agora.
Ligue 0800 024 1135. O frete é grátis para todo o Brasil e ainda tem um super presente se você disser que viu o produto aqui no Opinião no Ar. Ligue 0800 024 1135. Lever. Veja a vida mais leve. Meio-dia e 56, horário de Brasília, Opinião no Ar já chegando ao finzinho. Eu passo a palavra ao Rodrigo Constantino, que a Amanda lembrava aqui. O Constantino vai ser vizinho do Donald Trump, né? Que ele está a caminho da Flórida.
Já estive lá no Mar-a-Lago, né? Já estive lá na casa dele. Olha só, na verdade, eu queria jogar uma pergunta para o Felipe, mas acho que vai faltar tempo para uma análise, né? Há uma discussão dentro da direita americana, do Partido Republicano, se o Trump errou na dose, né? E ele vai ser atacado de qualquer jeito, a mídia se mostrou militante, podre, né? Mas mesmo assim, considerando esse establishment midiático contra, se ele errou na dose e afastou soccer moms, como eles dizem aqui, as mães de subúrbios, independentes, ou não, se ele tinha que ter dobrado a aposta nesse estilo dele, que é o estilo Trump de ser desenfreado, fio desencapado. Então eu queria ouvir, porque isso tem total impacto na questão da postura do Jair Bolsonaro no Brasil, com a mídia e com críticos, né? Se é para segurar o ímpeto de vez em quando ou se é para dobrar a aposta. Ficou na dúvida aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Eu não acredito que são situações exatamente análogas, mas eu acredito que o Trump deve vencer a parada dentro do Partido Republicano. Como eu já disse antes aqui, ele conseguiu ampliar os votos, nem o Obama conseguiu esse feito, vários outros presidentes que se reelegeram, presidentes muito populares, não conseguiram ampliar tanto quanto o Trump ampliou o número de votos. Então eu acredito que a estratégia dele foi bem executada e isso deve dar resultados a ele dentro do partido no longo prazo. Quanto ao presidente Bolsonaro dentro do Brasil, eu acredito que sim, é muito natural, sobretudo com a aprovação ali, digamos, de aliados dentro do Congresso, que o presidente, na verdade, retome as pautas originárias, as reformas econômicas que estão travadas, todas as promessas na área de segurança pública, e isso deve avançar. Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação. Rodrigo Constantino, Amanda Silva, você que nos acompanhou. Amanhã a gente está de volta, 11h45 da manhã, horário de Brasília. Até lá.